Rodada 23 no Cartola, mercado aberto, faltam 5 dias aí pro mercado fechar e no vídeo de hoje eu já vou montar o meu time aí para vocês buscar essa mitada na rodada. Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho agora para não perder nenhuma atualização. No meio de semana teremos os jogos da Libertadores, pode ser que a escalação aqui sofra alguma alteração devido a lesões, jogadores poupados, porque Cartola é só no final de semana Brasileirão e teremos os jogos da volta. Então, a depender do que acontecer na Libertadores, os times podem preservar um jogador ou outro. Legal? Se inscreveu? Já deixa o like para fortalecer e vamos montar o nosso time aqui. Lembrando que na rodada anterior, o time aqui do canal fez 70,96 pontos, a média dos cartoleiros na casa dos 54, fizemos 16 pontos acima da média, uma pontuação de regularidade, digamos assim. Thiago Volpi, que era o nosso goleiro, falhou feio na rodada, entregou um gol pro Corinthians, pontuou aqui mal. E o Pedro, mais uma vez, o Pedrão aí da massa vacilando aí, deixando a gente na mão. Pedro que já tá dando a sua terceira zicada consecutiva, né? Será que tá na hora da gente deixar o Pedro um pouco na geladeira, pessoal? Então, vamos montar aqui o nosso time para a rodada. Vamos começar falando aí dos goleiros. Goleiros para essa rodada eu tenho algumas opções bacanas aqui. Deixa eu entrar em filtros, que aí fica bacana demais aqui, ó. Temos o goleiro do Atlético Paranaense, bom para essa rodada aí. Temos o goleiro, claro, Palmeiras e Flamengo não pode faltar aí na rodada. Temos o goleiro aqui, ó, que vai jogar fora de casa, goleiro do Bahia e o goleiro do Vitória. Para mim, são esses goleiros aqui, o top goleiro para a rodada. Santos do Atlético Paranaense vai enfrentar o Red Bull Bragantino. Bragantino finaliza muito, né? A gol. O Bragantino busca o gol o jogo todo, pita da onde recebe, chuta, Barbosa chuta muito, então Santos pode fazer muitas defesas. Jogando em casa, o Atlético Paranaense é muito forte, tem potencial de SG, precisa de 9 para valorizar, de 8,99. Rossi do Flamengo contra o Mirassol fora de casa, mesmo esquema, Mirassol jogando em casa busca o jogo, então o Rossi pode praticar defesas, é interessante para a rodada. Carlos Miguel contra o Fluminense lá no Maracanã, lembrando que primeira fase do Campeonato Brasileiro aí, o Fluminense deu um trabalho danado pro Palmeiras, então Carlos Miguel pode estar aí pontuando bem com defesas. Lucas Arcanjo, Vitória jogando em casa contra o Botafogo. O Botafogo é um time que costuma finalizar muito, tá? O Botafogo propõe o jogo e o Vitória é uma das melhores defesas jogando em casa. No último jogo, tomou 4 do Palmeiras, mas antes de você criticar aí, lembre que o Vitória estava com 2 jogadores expulsos, 2 zagueiros aí, na lambança da arbitragem, né? Então, veja bem, Palmeiras estava com 2 jogadores a mais e aí não tem como, já é um time muito forte, é o postulante ao título do campeonato e com 2 jogadores a mais, tirando esse jogo do Palmeiras, o Vitória tomou só apenas 3 gols no campeonato em casa. Então o Lucas Arcanjo precisa de pouquinho para valorizar, de 2,65, é um baita goleiro para a rodada, jogando contra o Botafogo. E é claro, o Ronaldo do Bahia fora de casa contra a Chapecoense. Chapecoense já não tem mais nada para perder no campeonato, vai jogar de peito aberto contra o Bahia e isso aí pode propor ao Ronaldo algumas defesas. Se segurar o SG lá, pode dar muito bom na rodada. No momento que eu tô gravando o vídeo, eu vou de Lucas Arcanjo. Vou confiar aí nesse Vitória jogando em casa contra esse Botafogo. Botafogo busca demais aí o gol o tempo todo e o Arcanjo pode dar bom. Legal, explicado o goleiro, vamos montar aqui os nossos laterais. Para mim, na rodada para laterais, não precisa enfeitar muito. Temos os laterais do Corinthians aqui contra o Cruzeiro, mas o jogo do Corinthians é na quinta-feira pela Libertadores, então a gente não sabe como vai ser. O jogo do Corinthians é fora e decide em casa. Então o Corinthians aí pode estar preservando alguns minutos aí dos seus principais jogadores. Mateuzinho e Bidu pode estar nessa conta, mas são excelentes nomes mesmo jogando contra o Cruzeiro. Descendo um pouquinho mais a lista e tá aqui para mim, ó. Para mim, laterais para a rodada: Piquerez e Bernabé. Por que o Piquerez e Bernabé? Piquerez tá jogando aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Bem adiantado, tá? Fluminense também tem o jogo da Libertadores, então é um time que está vindo aí numa maratona de jogos, só que o Piquerez, ele pega aqui as descidas do Canóbio, tá? O Canóbio tá aqui nesse lado, ele desce, opa, deixa eu fechar aqui, ele desce por essa ala aqui, então vai pegar o Piquerez, e o Piquerez tem os números muito interessantes, né? Jogando fora de casa aí, Piquerez contra o Vitória meteu 13 pontos, contra o Curitiba fez 7, contra o São Paulo 6,4, fora de casa contra o Inter, Piquerez fez 6,4,
6.2 e contra o Atlético Mineiro 5.3. Então, nenhum dos últimos 5 jogos o Piquerez fez menos de que 5 pontos, tá? Foi de 5 para cima. Então, é um cara que traz uma regularidade bacana. Pegando o Canóbio que cede desarmes, pode ser uma boa aí, Piquerez na rodada. Então, o Bernabei dispensa esse comentário, né? É o atacante do time do Internacional. Meteu 11.4 fora de casa aí, jogando contra o Palmeiras. Ok? Montado a linha de zaga, a linha de defesa aqui lateral, né? Antes que você fale, Varela, e o Cuiabano? O Cuiabano tá suspenso, tá? Cuiabano tá aqui, ó. Se eu descer aqui a lista aqui, o Cuiabano, tá? Se você dar uma olhada aqui, ele tá suspenso na rodada, não joga. Então, antes de você já pensar aí no Cuiabano pro time, ele tá suspenso. Montando aqui a linha de zaga, o primeiro zagueiro aqui é sem muito groselha na zaga, tá? Pra mim, zagueiro aqui tá uma posição complicada de escalar. E o primeiro nome aqui, ó, eu vou colocar o David Duarte do Bahia, jogando fora de casa contra o Chapecoense. O David Duarte fez 8 pontos na última, ele é um zagueiro que tem aí os seus desarmes, ele vem entregando em uma pontuação razoável, ó, 11.9 na rodada 18, 4.20 na 19, 9 pontos na rodada 20 e agora fez 8. Ele é um cara para zagueiro, tá pontuando bem. E o segundo nome de zaga que eu quero trazer para vocês aí, Arthur Dias do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense vai jogar em casa contra o time do Red Bull Bragantino. Arthur Dias tá aqui, ó, joga aqui. Deixa eu ver a média do Arthur Dias em casa, ó. 3.7, 3.8, 6.8, 2.5, 9.2, 8. Então o Arthur Dias, ele é um cara bacana e ele vai marcar as descidas do Herrera aí também, que tenta todas aí X1. Então, Arthur Dias é um cara bacana na rodada, zagueiro bom e barato aí, economizando um pouco aí no nosso time. Legal, montado a linha de zaga, agora eu vou colocar aqui o técnico. O técnico, você tem que escolher técnicos que você acredita que vai vencer, e para mim 2 técnicos que são favoritos é Leonardo Jardim e Abel Ferreira. Mesmo jogando fora de casa, são 2 elencos aí que vão brigar até o último jogo, até o último ponto pelo título do campeonato. E eu vou com o técnico do Flamengo. Flamengo aí que teve o retorno do Paquetá, tem o Plata que retornou, a Arrascaeta voltou a jogar bem, tem Carrascal que jogou muito bem, o Pedro tá numa nhaca danada, mas temos o Samuel Lino, então são 5 jogadores aí de linha de frente que finalizam todas as jogadas. Isso tudo gera scout pro treinador. Então, Leonardo Jardim agora com a volta completa do Flamengo, tem tudo para ser um técnico que pontuar muito bem daqui pro final do campeonato. Fica de olho já. Legal. Montei a linha de defesa aqui, Piquerez, David Duarte, Arthur Dias, Bernabei, Lucas Arcanjo, Leonardo Jardim. E agora eu peço para você, se você não é inscrito no canal, se inscreva agora, deixa seu like aí e aperta no botão de hypar, dá aquela força aí pro canal, dá aquela divulgada aí no YouTube e, é claro, o algoritmo do YouTube vai entender você hypando que o vídeo é interessante e vai mostrar para mais cartoleiros. Legal? Passando para você a estratégia e você me dando aquela moral com o like aí, com sua inscrição e o hypar. Fechou? Meio de campo aqui. Neymar tem que estar no teu time, ele descansou, estava suspenso na última rodada, agora ele vem para jogar contra esse Vasco, o Vasco toma gols, Vasco mesmo jogando em casa dá uma entregada na paçoca aí, Neymar cobra o escanteio, cobra a falta, cobra o pênalti, todas as bolas de ataque do Santos passam aí pelo Neymar, para ele articular, sofre muita falta, então é um cara que traz pontuação para a Cartola. Tá com uma média aí de 10 pontos por jogo, então de olho no Neymar, coloca ele no teu time, porque ele é aquele cara que pode entregar 20 pontos aí do nada, e se você tiver com ele de fora, você vai ficar passando mal. Segundo nome aqui, John Arias, dispensa comentário, para mim um dos melhores jogadores de Cartola aí da temporada. John Arias entrega demais, entregou 7.7 de básica aí no último jogo, e quando ele participa de assistência ou de gol, geralmente ele imita na rodada. Temos aqui 3 meses interessantes, Danilo, Arrascaeta e Matheus Pereira. Para mim, Arrascaeta tem a minutagem menor, ele joga menos porque o Flamengo, como eu disse, tem a volta do Plata, tem a volta aí do Paquetá, o Arrascaeta voltando também, então aí tem essa dosagem de carga, mas ele é um cara muito perigoso. Outro nome é o Danilo, mas o Vitória,
ele toma pouquíssimos gols, o time do Vitória tem uma boa defesa, o jogo é duro, fora de casa, tá? E eu tô com o Lucas Arcanjo, então no momento dispensa Danilo. Matheus Pereira jogando fora de casa contra o Corinthians, tem que ficar de olho como vai ser o primeiro jogo, tá? Porque o primeiro jogo da Libertadores vai ser Cruzeiro e Flamengo, e depois tem o jogo da volta lá no Maracanã, então aqui talvez Matheus Pereira seja preservado, tá? Então de olho nesse Matheus Pereira aí. Rodrigo Garro do Corinthians, mesma história. No momento aqui, ó, para não ficar muito tomando tempo, Arrascaeta. Vou colocar o Arrascaeta aqui nesse time. Ele é o cara que cobra escanteio, cobra faltas. Então ele é um cara que pode entregar uma pontuação bacana mesmo jogando fora de casa. Neymar, John Arias, Arrascaeta. Tá bom. Meio de campo tá bem montado. E agora eu vou montar o ataque aqui, que ataque para essa rodada. A gente vai estar com boas opções. Primeiro nome, o cara que fez total diferença na rodada. Viveiros, jogando em casa. Viveiros meteu 17,9. Quem tava com o Viveiros aí teve um diferencial, tá? Então, o cara tá voando, é o artilheiro do campeonato. E quando ele joga em casa, eu costumo escalar. E até agora no Campeonato Brasileiro, ele não decepcionou em nenhuma rodada que eu escalei ele em casa. Viveiros, muito forte, unânime na rodada. Segundo nome, Andreas Gomes. O cara do Vasco aí é o cara que mais lúcido nesse time aí. É o cara que fez um golaço há pouco tempo, tem uma média básica, então Andreas Gomes, inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui como tá a média do Andreas Gomes jogando em casa aqui, ó, como que ele vem trazendo de pontuação. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Andreas Gomes em casa contra o Mirassol aí, ele fez 13 pontos, ele vinha de 2 zicadas e depois ele jogou contra o São Paulo em casa, fez 16,9. Ele vem dando uma oscilada, bem verdade. Ele vinha bem aí, fez 11 contra o Palmeiras, 10 contra o Fluminense, 8 contra o Grêmio, aí ele ramelou ali contra o Botafogo, fez 1,6. Já contra o São Paulo ele meteu 16 pontos. Atlético Paranaense e Bragantino ele foi mal, e agora por último contra o Mirassol ele meteu 13 pontos. Então Andreas Gomes está oscilando, mas ele é um cara que costuma entregar pontuações. O Santos vem mal, então Andreas Gomes aí. Fechou? Descendo a lista, eu fecho com o Samuel Lino. Samuel Lino é um cara que vem fazendo aí um retorno muito bom pós-Copa, né? Ele vem aí entregando, fez uma mitada de 26, aí 11 pontos, 8,9, 10,20, 7,4. Então ele vem trazendo uma regularidade. Vou com o Lino aqui no time. Pedrão, no momento, vai ficar na geladeira. O receio é o Pedro ir lá e fazer 2 gols, mas paciência. Atacante reserva aqui, eu vou fazer uma aposta, tá? Tá todo mundo já falando aí do Danielzinho, aí o cara que era jogador de futsal, joga em casa, Atlético Paranaense, muito forte, mas eu vou fazer uma aposta no René. Vou no René aí do Vitória, jogando em casa. Ele é um cara que vem marcando muitos gols. Botafogo toma gols, é um dos times que mais toma gol no Campeonato Brasileiro. E o René do Vitória aí é o principal jogador na temporada, tá? Então vou de René aqui no time para diferenciar e ter um jogador de ataque do Vitória. Acredito nesse gol do René, hein? René é a minha aposta para a rodada. Antes de colocar o capitão, vou trazer aqui o meio de campo reserva. Meio de campo aqui, eu vou colocar o Rodrigo Garro do Corinthians, joga em casa. Poderia ser o Matheus Pereira, tá? Mas vou colocar o Rodrigo Garro aqui do Corinthians. Zagueiro, reserva pro Arthur Dias. Vou colocar jogando fora de casa o Wallace do Grêmio, que fez 8,7. Interessante o Wallace para rodada. Kaká do Vitória é um cara bom também. Lateral reserva pro Bernabéi. Temos aqui Lucas Ramon do São Paulo contra o Coritiba. Temos Renan Lodi jogando em casa contra o Grêmio. Marlon do Grêmio lá contra o Lodi. Temos aqui o Paulo Henrique do Vasco, interessante. E temos aqui o Ramon do Vitória. Eu vou colocar o Ramon do Vitória contra o Botafogo. O potencial do Ramon aí de desarmes. E no gol, reserva para o Lucas Arcanjo, Ronaldo do Bahia, jogando fora de casa contra a Chapecoense. O time custou 149,8. E o capitão na rodada aqui cabe muito bem no Neymar, mas está jogando fora de casa. Eu vou no Viveiros aí, atacante jogando em casa. O homem é o artilheiro, fase iluminada. Vou no Viveiros aí. Time montado, Viveiros, capitão André Gomes, Samuel Lino, Neymar, Arias e Arrascaeta, Piquerez e Bernabéi, David Duarte e Arthur Dias, goleiro Lucas Arcanjo, treinando Leonardo Jardim. Reserva de luxo, René do Vitória. Se você assistiu até aqui, eu peço para você o meu like e te faço um convite especial. Aqui na descrição tem um link. Se você clicar no link, você vai ver o meu grupo do WhatsApp. O valor para entrar lá é R$ 48.
É por lá que eu passo todo o material estatístico que você precisa para você montar o seu time e mando o meu time 30 minutos antes de começar a rodada, o time final aí que vai a campo. Eu entrego todos os materiais que está aparecendo aí na tela para você, então não perde tempo, clica aí e vem participar aí da comunidade do Central do Varela para você estar mitando aí em todas as rodadas. Legal? Top demais, convite feito, fiquem com Deus, semana começando, uma ótima semana a todos e vamos para cima, vamos buscar a mitada nessa rodada 23. Valeu, galera!